E um dado alarmante: o Brasil registrou recorde de feminicídios no ano de 2025. Em média, 4 mulheres são assassinadas por dia no país. E é justamente sobre esse assunto que a gente conversa agora com Cláudia Espinassi, juíza e professora de execução penal. Cláudia, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Jornal da Manhã de hoje. Bom dia, estou muito bem, obrigada pelo convite. Pois é, Cláudia, são inúmeros casos de feminicídios, né? Aqui no Jornal da Manhã, no final do ano passado para o início desse ano, parecia uma tendência. Quase todos os dias a gente estava alertando, noticiando um desses casos. De fato, o da Tainara foi aquele caso que atravessou todas nós mulheres. Nós ficamos impactadas, emocionadas. Eu lembro que naquela semana eu fiquei atordoada com aquele caso, com aquela situação. E a gente discute os casos de feminicídio, a gente discute leis mais duras, penas mais duras para os homens, mas a minha impressão que eu tenho é que esses homens, os agressores, eles riem da cara das leis. Eles riem na cara das leis, eles riem na cara dos policiais, eles riem na cara do perigo. E o que cabe a gente a pensar é que, se leis mais duras, penas mais duras não colaboram para que esses sujeitos não cometam mais esse tipo de crime, é só pensar numa nova geração, né? Educar uma nova geração, educar novos homens, que a educação venha de casa, que a educação venha na escola, de que mulher precisa ser respeitada, de que mulher precisa ser, enfim, cada vez mais respeitada mesmo no lugar dela, onde quer que ela esteja. É isso, doutora? Eu sou juíza da violência doméstica também. A vara que eu atuo, ela acumula crimes de violência doméstica contra a mulher, crimes contra a criança, crimes sexuais, crimes contra idosos e a execução penal. Então, essa dor que você está relatando, que nós sentimos no caso Tainara, eu sinto todos os dias atendendo a várias mulheres que sofrem violência doméstica todos os dias. Quando a gente fala em feminicídio, nós dizemos que os casos aumentaram no último ano, infelizmente. Nós temos que entender o que a gente está falando. O que é o feminicídio? O feminicídio é um crime que o homem comete contra a mulher porque ela não aceitou o fim do relacionamento. É uma situação muito absurda. É uma situação que decorre da ideia do homem de que ele pode controlar, de que ele detém a posse, a propriedade sobre o corpo e sobre a vida da mulher. E que essa mulher não tem o direito de dizer não, de dizer que acabou esse relacionamento. O feminicídio, ele é o auge de uma escalada de violência. Ele não acontece do dia para a noite. Ele começa com ciúmes excessivos, com atitudes de posse, de controle sobre a vida da mulher. Não vai usar essa roupa, não vai nesse lugar, tem que chegar nesse horário, não vai conversar com aquela amiga porque ela não é uma boa influência. Ele escala para uma humilhação, um xingamento, aquela violência psicológica, aquela diminuição da mulher, dizendo que ela não tem valia. Depois ele vai para a agressão física e ele chega, então, no auge, que é atentar contra a vida da mulher. É claro que nós precisamos atuar para educar as próximas gerações e eu tenho muita esperança nas próximas gerações. Eu acredito que nossas crianças, nossos adolescentes estão se tornando adultos já mais conscientes. Nós precisamos atuar agora também. Nós não podemos ficar de braços cruzados vendo as nossas mulheres sendo assassinadas por um machismo estrutural. O que a gente quer dizer com machismo estrutural? O machismo que está impregnado na nossa sociedade. Essa ideia de que o homem pode controlar a mulher e que ela não tem o direito de terminar uma relação. Acho que nós podemos ter muitas políticas públicas ainda, muita educação desta atual geração. Nós não podemos de jeito algum desistir desta geração, porque senão nós vamos perder muitas mulheres. E doutora, ainda no contexto das políticas públicas, o que precisaria ser feito por parte do legislativo, executivo, mas para que de fato a gente não veja esses crimes acontecendo? Eu acredito que nós podemos atuar em 3 vertentes. A primeira, como vocês já disseram, é a educação. Educar para que toda a sociedade, não só os homens, mas homens e mulheres, entendam que a mulher é um ser humano livre, igualzinho ao homem.
e que ela tem o direito de começar e terminar uma relação. Nós precisamos atuar nessa educação. Precisamos aparelhar melhor a rede de proteção à mulher. O que é uma rede de proteção à mulher? É desde as polícias, a justiça, a assistência social, a saúde. Tudo isso que pode apoiar a mulher. Uma mulher, ela tem que ser atendida imediatamente quando ela pede socorro. E nós precisamos atuar numa outra vertente, que é de maior proteção à mulher. Focar na mulher quando ela pede socorro. Hoje, quando você disse, parece que os homens riem das penas, você traduziu um sentimento que eu tenho todos os dias. As penas são muito baixas. Você sabe qual que é a pena para uma ameaça? Ela começa em 1 mês. A pena para uma perseguição começa em 6 meses. Para o dano emocional, começa em 6 meses. Por que eu digo começa e por que me importa como juíza onde essa pena começa? Porque o juiz fixa a pena a partir da mínima e não aumenta muito mais que aquilo. E uma pena de até 4 anos é cumprida em regime aberto, que deveria ser passado finais de semana e feriados numa casa de albergado. Existem pouquíssimas no país. Então, como que ela é cumprida? Comparecendo 1 vez por mês ao fórum. Você tem noção de que se um homem hoje ele ameaça uma mulher, a pena dele é 2, 3 meses, é ir 2, 3 vezes ao fórum? É realmente uma pena muito baixa. Então não são as penas, não é a lei que vai resolver a nossa situação. Nós precisamos empoderar essa mulher, nós precisamos proteger essa mulher para que ela, quando pedir socorro, ela tenha esse atendimento, um atendimento de forma individualizada. O que ela precisa para sair do ciclo de violência que ela está sofrendo? E aí a rede de proteção tem que atender, dar o que ela precisa. Cláudia, o nosso comentarista Gesualdo Almeida também vai fazer uma pergunta para você. Doutora, bom dia. Doutora, Bom dia. Já na esteira de tudo que foi falado, o crime de feminicídio hoje é um tipo penal específico no Código Penal com uma pena maior do que o do homicídio. A Lei Maria da Penha, se não me engano, já tem uns 15 anos. Ela traz uma série de medidas protetivas contra várias formas de violência. A física é apenas uma delas, né? Existe a violência moral, psicológica, financeira, econômica, que é muito grande, e também é sexual. Mas, infelizmente, ante tudo isso, os crimes de feminicídio aumentaram. Levando em consideração que esse discurso de educação, que é muito bem-vindo, esse discurso de conscientização, ele produz efeito a médio e longo prazo, o que hoje tem que ser feito, efetivamente pelo Estado, para dar uma proteção a essa mulher que é vítima desses tipos de violência? Como o judiciário pode atuar? Não diria para além da lei, mas de uma forma mais proativa, a fim de trabalhar com essa lei que parece não ter surtido resultado. Afinal, mudou-se a legislação, mas os crimes de feminicídio aumentaram. A Lei Maria da Penha, ela é de 2006, ela tem 20 anos, ela completa 20 anos este ano e como você disse, os crimes de feminicídio eles não diminuíram, eles aumentaram. O que isso demonstra? Primeiro demonstra que nós estamos sistematizando melhor os dados. Antes nós não tínhamos dados, nós não focávamos nessa proteção, mas também demonstra que eles continuam ocorrendo, que a violência contra a mulher continua ocorrendo. Eu vou te dar um exemplo de algo que o judiciário pode fazer e de um projeto que nós iniciamos na minha comarca esta semana. Começamos em outubro do ano passado com o levantamento de dados e iniciamos essa semana. Nós iniciamos um projeto que vira a lupa do juizado de violência doméstica de só punir o homem. Claro que ela vai continuar aplicando punição ao homem depois que o crime foi cometido, mas agora nós estamos focando na proteção da mulher. Assim que a mulher pede a medida protetiva, nós trazemos ela para um encontro, damos um atendimento individualizado, tanto jurídico como psicológico, atendemos ela dentro de 1 semana e elaboramos um plano individual de atendimento dessa mulher, para saber o que ela precisa. Quem é essa mulher? Essa mulher trabalha? Ela tem independência econômica? Essa mulher não trabalha? Por isso ela está naquele ciclo de violência? Ela tem filhos? Ela é cuidadora de pai e mãe doente? Qual é a realidade dela? Ela precisa de assistência social? Ela precisa de saúde? O que ela precisa? E a partir daí, nós, no meu caso, eu, enquanto juíza, apoiada pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, disparo
as medidas para a rede de proteção inteira, pedindo, determinando que a rede de proteção atue. Então, saúde, eu preciso de um atendimento psicológico. Assistência social, preciso de apoio de assistência social porque essa mulher está no ciclo de violência, porque ela não tem como sair, porque ela não tem como sustentar seus filhos. Polícia, eu preciso da patrulha vigiando essa casa porque ele está ameaçando matá-la. Então, o que nós estamos fazendo é uma atuação efetiva, individualizada, porque cada mulher é uma. E nós precisamos estar perto dela para que ela sinta que tem proteção. E isso é no âmbito da proteção. Porque o que acontece? Hoje, estou numa cidade de 360 mil habitantes. São 2 juizados. Cada um deles tem mais de 5 mil processos. Para uma juíza, em cada um deles. Eu estou julgando processos, de 2020, 2022, 2023. É muito tarde a resposta do judiciário para essas mulheres. Não dá para ficar só na aplicação da pena. E eu faço uma média de 8 audiências por dia. É muita coisa. A gente não dá conta. Então a gente precisa atuar na proteção. Evitar que chegue no feminicídio. Cláudia, só para a gente finalizar, eu queria que você deixasse a sua mensagem para a nossa audiência em relação a um ponto, porque a pauta mulher, defesa da mulher hoje, ela é vista muitas vezes como uma pauta feminista, uma pauta que só a esquerda leva, uma pauta que não é uma pauta da direita. E defesa da mulher, feminicídio, não é pauta para a gente envolver discussão política. A gente está falando de mulheres que estão morrendo todos os dias. A gente está falando de mulheres que estão sendo invalidadas, estão apanhando todos os dias. Então não é uma pauta política para ser discutida, é uma pauta humanitária. Eu queria que você deixasse o seu recado para a nossa audiência em relação a isso, porque é muito importante que a gente lide com essa pauta, com esse cenário, com um lado mais humano, entendeu? E que as mulheres não sejam invalidadas porque elas estão falando sobre feminicídio, porque elas estão falando sobre agressão. Você é feminista, você está falando sobre isso porque você é feminista. Não, eu estou falando sobre isso porque eu sou mulher também e eu tenho medo de morrer amanhã. E você tem medo de morrer amanhã também. Então, eu queria que você deixasse o seu recado para a gente finalizar essa entrevista. Muito bem colocado. Quando a gente fala de feminicídio, do que nós estamos falando? De um crime, de um assassinato cometido porque a mulher quis romper um relacionamento. É disso que nós estamos falando, é de um absurdo tão grande que quando a gente coloca ele assim, friamente, é quase inacreditável. Mas é disso que nós estamos falando. Isto é uma pauta do ser humano. Homem e mulher são 2 seres humanos iguais. Nós precisamos muito que toda mulher, independente da ideologia política dela, lute e apoie outras mulheres. Que as mulheres não minimizem nenhuma ameaça. Toda ameaça deve ser levada a sério. Por favor, mulheres, não minimizem. Não achem que ele não tem coragem de fazer. Tenham receio das ameaças, procurem a justiça. E se você não for bem atendida em um órgão, denuncie em outro. Você vai encontrar apoio em algum lugar. Mas não bastam as mulheres. Nós precisamos dos homens. Isto não é um crime dos outros, da mulher, que não importa ao homem. Todos nós viemos de uma mulher. A mulher constitui 50% dessa sociedade. Nós precisamos, enquanto sociedade, que os homens entendam que este crime é um absurdo e que os homens não apoiem machismo de outros homens. O machismo ele começa na roda de conversa dos amigos que fazem uma piada machista, subjugando, diminuindo a mulher. Não apoie. Não apoie seu amigo que controla os atos da mulher. Não apoie. Os homens precisam também apoiar esta causa, porque ela precisa ser uma causa de toda a sociedade.